Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. Qual é o limite entre fé, política e Estado? O Brasil é um país plural. Tem trabalhadores católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, pessoas de outras crenças e também quem não tem religião, os ateus e os agnósticos. Numa sociedade assim, o Estado precisa servir a todos e não agir como extensão de uma igreja ou de uma moral religiosa específica. Afinal, esse é o centro da ideia de Estado laico, prevista na Constituição Federal de 1988. O problema, portanto, não está na fé existir, se manifestar e participar da vida social. Isso sempre existiu na história. O problema começa quando uma crença tenta ocupar o Estado e transformar política pública em regra religiosa para toda a sociedade. Na prática, esse deslocamento costuma favorecer grupos religiosos majoritários e empurrar para a margem quem já enfrenta discriminação. As religiões de matriz africana, as mulheres, a população LGBT+, quem pensa diferente e até quem não segue religião nenhuma. Para o movimento sindical, esse tema não é abstrato. Quando o Estado escolhe lado em matéria religiosa, ele abre espaço para leis desiguais, políticas excludentes e discriminação institucional. E onde cresce privilégio, diminui direito. Fé, Estado e direitos. Quem ganha e quem perde quando a religião ocupa o poder. Este é o tema do nosso Metalcast de hoje. Sabe mais, luta melhor. E para conversar com a gente, recebemos o juiz federal, Dr. Renato Câmara Nigro, que é membro do Grupo de Trabalho da Comissão de Políticas Sociais do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, coordenador da minuta da Resolução 440 de 2022, da Liberdade Religiosa também do CNJ. Dr. Renato também é mestre em Educação pela Unicamp e pesquisador de temas liberdade religiosa, laicidade do Estado e democracia. Seja muito bem-vindo para esse papo, Dr. Renato. Obrigado, Glória. Uma satisfação estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos esse tema que a gente trata hoje, que ele é relevante, ele é atual, sempre atual. Infelizmente. E impacta, né, a vida de todos nós, sejamos crendo ou não crendo, né? Afeta e mexe com a vida de todos nós como pessoas e enquanto sociedade, né? Para começar, eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente acha que quando a gente fala em Estado laico, é um Estado contra religião, né? É isso mesmo, não é? O que é o Estado laico? Não é isso não. Laicidade, o Brasil tem na sua Constituição que é um país laico, no artigo 19. Então é um país que deveria ter, né, pela Constituição, uma neutralidade religiosa do Estado. Então um Estado que seja imparcial em termos de religião. Então o Estado ele não interfere nas religiões e as religiões também não podem interferir no Estado, né? Tem esses dois lados, duas dimensões. Então todas as crenças deveriam, né, ser tratadas igualmente pelo Estado, ter as mesmas oportunidades diante do Estado, a mesma visibilidade pública, ou no que dependesse do Estado, e nenhuma interferência também dessas religiões no Estado. Mas no Brasil a gente vê um panorama um pouco difícil e cada vez mais complicado em razão do domínio evangélico nos poderes em geral, né? Então a gente tem a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, né? Na Câmara dos Deputados de Brasília, com 42% dos representantes que são da Frente Parlamentar Evangélica, 32% do Senado
E aí também os outros poderes, né, no executivo especialmente, né, no judiciário também, até com o ministro do STF atualmente, né. Então acho que é um panorama que a gente vê que se torna cada vez mais difícil em razão das legislações que trazem temas religiosos, moralismos religiosos, etc. Então seria as religiões entrando no Estado, né? Essa dimensão é mais complicada. O Estado realmente acho que não tem muito problema do Estado interferir nas religiões, mas a religião entrando no Estado, né? E quando o senhor fala em Estado laico, em laicidade, o senhor está defendendo, então, essa neutralidade institucional do Estado, Perfeito, né? O que isso significa na prática? É importante falar que o regime brasileiro, quanto a esse tema, é um regime de colaboração. Então, a religião ela faz parte, né? Faz muito parte do país, do Brasil, e sempre fez, né? Historicamente a gente sabe. Então, não é deixar a religião de lado, não é nenhuma hostilidade à religião, pelo contrário, é tratar com igualdade, com neutralidade, né, os credos religiosos, os segmentos religiosos. Então é nesse sentido, né, um termo que designa essa, talvez uma hostilidade contra a religião é o laicismo, que talvez tenha na França, algo mais do tipo. Aqui no Brasil não, o Estado colabora. A religião colabora com o Estado, geralmente, por exemplo, áreas sociais, santas casas, serviços sociais em geral, da assistência social é muito comum, né? Equipamentos que são religiosos, tem convênio com o Estado. Isso, se for bem feito, bem visto, é salutar, né? Por exemplo, as santas casas, etc. Também sabe que tem problemas também, logicamente, né? Por exemplo, comunidades terapêuticas tem muitas polêmicas, né? Que cuidam de pessoas que têm vícios, né, que são pessoas adictas, tal, geralmente, né, e com laborterapia, com religião, etc. Já tem muitas denúncias sobre isso. Então tem muitos problemas, mas enfim, voltando, a religião, ela pode sim colaborar com o Estado, isso é previsto, isso é lícito, mas tem que ser muito bem feito e bem organizado para não dar muita primazia para uma religião só, em detrimento de outras, né? E de que forma faz esse controle, essa combinação para que a religião conviva de uma forma saudável, né, com o Estado? Como é que organiza isso? Eu acho que um dos problemas mais complicados é das bancadas evangélicas, frente parlamentares e tal, porque aí os religiosos estão dentro do poder legislativo e legislando muitas matérias religiosas, né? Eles usam até, em muitos casos, a Bíblia mesmo, nem disfarçam mais, usam a Bíblia como fundamento da lei, né? No projeto de lei você vê a Bíblia lá como fundamento. Então esse é um risco muito grande, né, para a democracia, para as minorias todas, não só religiosas, né? Minorias étnicas, minorias sexuais, né? Comunidade LGBTQIA+, etc. Então, problemas de diversas ordens, né? De querer trazer esses moralismos para as leis, então para a escola, para os hospitais, para a saúde, né? Muita coisa na saúde, para a sociedade em geral. Então esse eu vejo um problema número 1, né? Mas tem muitos outros aí que essa tentativa de domínio religioso do Estado traz e coloca em risco a democracia, né? Eu acho que deu para ver bem o risco que a democracia brasileira correu nos episódios ali das manifestações na Paulista, convocadas pelo pastor Silas Malafaia, né? Sim. Então era um risco democrático ali realmente, né? Que se trazia numa mistura com religião. Então é algo que pode ser bastante explosivo. É porque a religião, ela tá com a gente, né, com as pessoas, né, ela é meio intrínseca, né, a nossa forma de viver como humanidade, né. Muito, né, Glória, exatamente. A religião é tão importante porque ela diz respeito ao nosso eu, né, ao nosso projeto de vida. Isso. Né. Então, pro fiel religioso, talvez a principal coisa que ele tem, o valor que ele tem, seria a religião, né, que ele tem dentro dele. Mas quando isso passa a limitar o direito do outro, especialmente hostilizar o direito do outro,
Aí a gente entra na discriminação, já entra num terreno criminal, né? Que a gente vê por aí, né? O discurso de ódio de líderes evangélicos, não só evangélicos, mas é a configuração que a gente tem no Brasil, que os estudos indicam, né? Sim. Geralmente os fiéis, os evangélicos hostilizando os líderes e tal, e aí isso passa para os fiéis também, né? Porque se o líder fala, o fiel muitas vezes segue, né? E aí passa para uma hostilização que geralmente é contra os fiéis de matriz africana, mas não só, né? Como eu estava falando, por exemplo, os homossexuais ou homoafetivos sofrem muito com isso também. Desculpa, homem com homem, mulher com mulher poderem casar, né? Na verdade, união estável. Isso não teve um consenso do Congresso Nacional, deveria ser uma lei, não foi uma lei, por conta, me parece, né? Muito por conta da bancada evangélica, né? Frente parlamentar. Sim. Não saiu uma lei regulando isso. Entraram com uma ação no Supremo, talvez deve ter sido a Procuradoria-Geral da República, e o Supremo decidiu, acho que em 2011, pode sim ter união estável, homem com homem, mulher com mulher, homoafetiva, porque isso é da vida, né? É um projeto das pessoas, ninguém tem nada a ver com isso. E aí isso tem repercussões jurídicas várias. Foro íntimo. Repercussões jurídicas várias, né? Direitos civil sucessórios, previdenciário, etc. Eles ficavam descobertos disso, né? Sem essa... Uma vez que não era reconhecido sem esse reconhecimento jurídico que foi feito, né? Então, a gente tem casos... uma senhora que entra no metrô de São Paulo e começar a rezar com a Bíblia para um casal gay que está ali sentadinho, abraçado, de mão dada, por exemplo. Ela acha que eles estão em pecado. A gente tem um motorista do ônibus do Rio de Janeiro que mostra a Bíblia para um fiel de matriz africana que entrou no ônibus, todos os casos reais. Um motorista de Uber que não quer transportar a pessoa que está indo para o terreiro, vários casos. No âmbito trabalhista, que aí tem a ver mais com o sindicato, a gente tem inúmeros casos que correm na Justiça do Trabalho de processos com hostilização de funcionários, geralmente de matriz africana, geralmente por gerentes ou proprietários que são evangélicos, que hostilizam essa pessoa porque eles aprenderam isso no livro do Edir Macedo, no discurso do André Valadão, do Silas Malafaia, aprenderam essas coisas todas, assim, ou seja... o gay está em pecado, né? Coisas do tipo, o fiel de matriz africana, a religião cultua demônio, né? Que nada tem a ver, uma grande ignorância, né? Se fossem ver, iam ver lá que as religiões de matriz africana cultuam o amor, ajudam muitas pessoas, os fiéis. Sim, mesmo tal. O próprio cristianismo, né? Sim, o amor, é o amar o próximo como a ti mesmo. E quando eu falo de evangélicos, é bom deixar claro aqui que não são todos de forma alguma, muito menos ainda os protestantes históricos, tá? Geralmente isso tá mais uma configuração que se apresenta mais nos pentecostais e neopentecostais. Muita gente boa evangélica, eu conheço vários, muita. Não acho que o evangélico de verdade seja assim. Eu acho que são as pessoas que deturpam muito a religião. E aí os fiéis ficam meio vendidos, né? Quando esses pastores, assim... Dentro do próprio catolicismo também tem suas... Tem, exatamente. Suas diferenças, suas divergências. No catolicismo também trazem isso, né? O catolicismo tem uma história complicada. Aqui no Brasil a gente sabe, né? Não só no Brasil, no mundo, né? Enfim... Desde o início do cristianismo, voltando um pouquinho, se a gente for falar de história, desde o início, né? É bem curioso isso. Na verdade, quando o cristianismo surgiu, a gente sabe que os cristãos eram perseguidos, tá nos filmes e tal, né? Coliseu, etc. Mas aí, depois que o Império Romano se converteu, acho que em 321 depois de Cristo, aí quem passou a ser perseguido foram os pagãos, que era a religião antiga de Roma, e os judeus também passaram a perder os privilégios que tinham lá na época. Então, ou seja, a perseguição sempre fez parte, né? E aí depois veio a Idade Média, depois disso, e a gente sabe, a Idade das Trevas, como foi aquele consenso da Igreja Católica com a nobreza, forjando consentimento para a exploração dos vassalos, dos servos, que se prometia o céu para eles, mas eles eram explorados. Depois veio na Idade Moderna, dos estados absolutistas, aí os reinos eles eram ou protestantes ou católicos. E aí havia uma guerra entre os reinos, tinha interesses comerciais, claro, mas tinha a questão religiosa. Então um fiel de um reino católico não poderia ser tolerante com um fiel de um reino protestante, porque você tinha que defender a religião do seu rei, que ele era representante de Deus na terra. Então tudo isso ou seja,
para dizer que as religiões, elas são instrumento de muita coisa boa, de paz, de conforto, etc., mas de muita coisa ruim também, quando são instrumentalizadas pelo homem dessa forma, né? Disputadas para pelo perseguições, poder, né? para manutenção de poder, etc., né? Como a gente tem visto ao longo da história e atualmente. Sim. Eu acho que a gente já está entrando já no ponto principal aqui desse episódio, né? E a gente pergunta aqui quando a religião deixa de ser uma convicção da sociedade e passa a orientar o aparelho de Estado, quais são os riscos que aparecem para a democracia? São riscos grandes, né? Então, risco democrático, esse que eu mencionei que ficou bem claro ali nas manifestações da Avenida Paulista, lá, feitas pelo Silas Malafaia, convocadas por ele em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. A gente viu que poderia ruir a própria democracia ali, mas assim, além disso, os problemas se apresentam na educação, no currículo escolar, por exemplo, tentativa de colocar o criacionismo, que o mundo foi criado por Deus em 7 dias, ele descansou no 7º dia, que contraria a teoria da evolução, que é biologia, né? Então a gente tem um lado a ciência, a teoria da evolução, Darwin, e de outro lado eles colocam o criacionismo como se fosse a mesma coisa, mas uma peso. ciência, outra religião, com o mesmo peso. Então, por exemplo, isso na escola vários outros problemas, né? Estudos de campo revelam que mesmo tendo a disciplina do ensino público, nas escolas públicas, né? Ensino público religioso, isso é mal dado, mal gerido. Muitas vezes não é facultativo esse ensino público religioso, que é só para católicos e evangélicos, ou seja, alunos de religiões minoritárias são obrigados a assistir. Ignora as demais. Muitas vezes são obrigados a assistir aula, a participar de orações coletivas, tem alguns símbolos religiosos em algumas escolas, coisas assim. Saindo da educação, entrando na área da saúde, a gente tem vários problemas, né? Por exemplo, questão de educação sexual, que na verdade, se você for pegar o padrão ONU, Organização das Nações Unidas, esse padrão ONU vai dizer que tem que dar educação sexual para crianças e jovens, sim, porque é uma forma de prevenir contra a violência que existe, né, sexual, contra crianças e jovens, por exemplo, os abusos. Até dentro da própria, às vezes, que geralmente acontece, né, dentro das famílias ou de conhecidos, né, esses abusos. Então, para prevenir isso, a educação sexual deveria acontecer, mas tem uma resistência religiosa sobre isso. Ou seja, olha aí, olha o tamanho do problema. A gente está falando de um padrão europeu, aqui que preconiza seja dada a educação sexual, chega aqui no Brasil não é para dar, porque moralismo religioso. Então a gente está falando de religião contrariando ciência, contrariando modernidade, contemporaneidade. É uma volta ao passado, né? Uma volta à Idade Moderna, à Idade Média, alguma coisa assim, né? Então, ainda para falar de saúde, né? Eu acho que a própria questão do aborto, né? Do aborto é bem polêmica, né? Aí a gente tem os abortos legais, né? Que são 3 tipos, e eles querem restringir, eles querem tirar esses tipos. Então, ou seja, mesmo para os abortos possíveis, que é decorrente de crime, feto anencéfalo, e eu estou me esquecendo da terceira hipótese, mas mesmo para esses abortos legais, eles dificultam muito a realização dos abortos na prática, né? Tem várias notícias sobre isso na imprensa, né? Sim. Políticos envolvidos nisso, tem até uma senadora famosa que é envolvida no caso desses aí. Então, esse caso do aborto são bem complexos, assim, causam muito rumor. A gente tem, por exemplo... Mas não deixa de ser uma questão religiosa interferindo... Não, é uma questão totalmente religiosa interferindo. Saúde, né? Interferindo na saúde. Na saúde, na vida. Né? E de minorias, né? Quer dizer, de minorias não, eu digo de pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade social, né? Mulheres, uma menina de 12 anos, grávida... Exato. Decorrente de um estupro. Exato. Aí não querem deixar a menina abortar por razões religiosas, fazem toda uma pressão, às vezes na frente de hospital, etc. Tem que mudar a menina de local, botar no avião para ir para outro lugar para fazer o aborto, coisas desse tipo, né? A gente tem também questões até menores, né? Por exemplo,
métodos de contracepção, Sim. né, para não engravidar. As religiões majoritárias parece que em geral são contra, né, inclusive o catolicismo, ao que me parece. Mas aí você tem o problema de, por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, atende a população inteira, sistema universal, e deveria atender todas as frentes do SUS previstas. Aí vamos supor, tem um hospital, isso é fato, né? Isso acontece. É concreto. É concreto. Tem um hospital, aquela colaboração religião com o Estado, né? Tem um hospital católico, que daí vai lá, a pessoa tem que fazer um aborto ou tem que ministrar algum desses métodos contraceptivos, pílula do dia seguinte. O médico não quer dar, porque ele alega a consciência dele. Ele até pode mesmo alegar, mas o hospital não pode deixar de fazer. Alguém tem que ministrar isso, porque ele está dentro do SUS, ele é contratado para fazer isso. Ele pode se recusar a fazer. O profissional pode se recusar, mas alguém tem que fazer. E tem que fazer tem que continuar esse atendimento. Dito correto, né? Não pode deixar a pessoa esperando um tempão lá para fazer, esperando chegar alguém, localizar alguém. Então tem muitos problemas sobre isso, assim, os métodos contraceptivos, o DIU, por exemplo, não querem colocar um DIU, dispositivo intrauterino, que previne gravidez da mulher, porque contraria dogmas religiosos. No hospital do SUS, que tem convênio, né? O SUS tem convênio com o hospital, na verdade, particular, né? Geralmente religioso, católico. Não querem colocar um DIU numa mulher muitas vezes, ou algumas vezes em alguns locais, por conta de crenças religiosas, então influindo aí na área da saúde, né? E se for pegar, então está em todas as áreas, né? A gente tem na saúde, na educação, no âmbito trabalhista, que eu mencionei um pouquinho, nas ruas, em geral, transporte público, privado, Uber, ônibus, metrô, está em todo lugar, né? Isso que a gente nem falou das violências físicas, né? Sim. Estamos falando das violências simbólicas, causadas pela violências retóricas, né? Exatamente. E quando a fé entra no Estado, que tipo de lei começa a surgir? Então, geralmente leis que simbolizam que aquela religião é dominante no Estado, né? Então, tanto atos públicos, né, administrativos, quanto leis, né? Tipo essa cidade, aqueles portais, né? Na entrada das cidades, várias cidades. Essas cidades pertencem a Jesus Cristo, essa praça é dedicada ao Senhor Jesus, aí tem os salmos lá, né? Leis que incorporam práticas religiosas no funcionamento público, né? Então, interferindo no Estado, administração pública, moralidade, impessoalidade administrativa. Leis que limitam direitos com base em crenças específicas, né? Estou usando aqui minha colinha, tem uma lei do Estado de Rondônia, por exemplo, que falava que a Bíblia, né, fica considerada como uma fonte doutrinária para todas as outras religiões, para princípios, usos e costumes de todas as comunidades e igrejas. Então, olha a pretensão, né? A Bíblia vai servir para todas as... É uma referência para todas as religiões, né? Então, tem lei que regula até comportamento do comércio, por exemplo, não pode vender álcool em tal dia. Tem uma lei dessa que eu falo no meu livro, o livro ainda a ser lançado. Tem tanto tipo de leis esdrúxula que traz. Eu tenho um capítulo grande sobre isso. Tratando especificamente de cada uma, né? Pra gente sair um pouco da teoria e entrar nesses casos concretos, né? Eu acho que assim, um exemplo vem lá do município de Assis, né? Aqui no interior de São Paulo, que o TJ julgou inconstitucionais leis municipais que obrigavam a colocação de exemplares da Bíblia em bibliotecas públicas. Exato. E também discutiu uma norma semelhante ligada às escolas, né? O entendimento do TJ foi de que esse tipo de imposição fere a neutralidade do Estado. Por que casos como esse são tão importantes para a gente entender esse limite entre fé pessoal e uso simbólico do Estado? Pois é, porque é uma tentativa de dominação religiosa dentro do aparato público, né? Então, uma tentativa de dominação mesmo, né? A teologia do domínio, né? Então, eles tentam estar em todos os lugares com o máximo de símbolos e moralismos religiosos possíveis, né? Assim, isso acontece bastante, não é todo mundo. Então, a gente tem essa questão das escolas. Isso acaba aparecendo de monte, né? Então, nos municípios, estados. Teve caso julgado pelo Supremo no Amazonas, proibindo
essa determinação de que a biblioteca pública tem que comprar a Bíblia, tem que ter um exemplar da Bíblia lá, tem a questão da oração, o momento de leitura da Bíblia ou da oração antes das sessões legislativas nas câmaras municipais, aparece de monte isso, até que o Supremo julgou recentemente, é um voto monocrático do ministro Alexandre de Moraes, mas ele liberou que possa ter uma leitura, mas que isso não é obrigatório para o presidente da sessão fazer essa leitura, mas que pode fazer, sim, se tiver um consenso. Aqui em Campinas a gente tem uma questão da entronização da Bíblia, né? Então a criação de um espaço especial ali para a Bíblia ficar num dispositivo ali, um lugar de destaque, boa. Também eu acho que foi cassado isso pelo TJ de São Paulo. Então a religião entrando cada vez mais no público, né, e nas casas legislativas, né, o que é bastante complicado. A questão da cristofobia, por exemplo, é uma questão também que ela surge direto em vários municípios e ela é pulverizada, né. Eu acho que é uma estratégia deles, né, de ficar discutindo isso. Eles entram com projetos de lei nos municípios. Aí o Ministério Público geralmente entra com uma ação contra isso, vai para o Tribunal de Justiça, que julga já no segundo grau mesmo direto, não passa pelo juiz. E aí geralmente decreta que isso é inconstitucional, ou seja, não tem cristofobia. Não é isso que eles falam, né? Eles dizem assim, esse julgado vai dizer, olha, você não pode, por lei, querer proibir uma prática de alguém, por exemplo, uma manifestação artística, de carnaval, alguma coisa assim, dizendo que isso ofere símbolos religiosos cristãos, porque tem a liberdade de expressão artística das pessoas, de locomoção, etc. E aí, eventuais abusos, tem lei, e tem muita lei boa, viu, para coibir eventuais abusos contra símbolos cristãos. Ninguém quer desrespeitar símbolo nenhum cristão. Mas então, ou seja, essa cristofobia que eles falam no Brasil não existe, é uma retórica, mais uma vez para tentar trazer essa moralidade religiosa deles para dentro da lei, do poder público. O Brasil é um país que tem quase 90% de cristãos. Então a cristofobia existe no mundo. Em alguns países existe perseguição a cristãos. No Brasil, não é o caso do Brasil, né? Aqui é a maioria, né? A maioria gigante, né? Histórica e maioria demográfica. Essa questão da cristofobia, ela se equipara ao racismo reverso, né? Exato, muito bem. Não é? Eu acho que é isso. Né? Então, na verdade, é uma retórica, uma tentativa de se vitimizar, de criar uma lei especial para eles. Quando, na verdade, eles estão com tudo, né? É uma religião que tanto o catolicismo quanto o protestantismo, os evangélicos, eles estão com tudo nas mãos, né? Sim. Com o poder econômico, com o poder político, né? A própria questão do ex-presidente que a gente tinha no Brasil, de que era Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, como que era? Brasil acima de todos, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, algo assim. Acho que era isso, né? Então, assim, não tem essa cristofobia justamente por esse princípio, né? Se já esse privilégio, né? De que Deus está acima de todos. Quer dizer, como é que só de ser 90% praticamente da população, é muito difícil que houvesse perseguição a cristãos no Brasil. E tem esse slogan, né? Mas fora isso, eles estão nas esferas de poder, né? Eles estão com tudo, como você falou, né? Então, na verdade, é realmente... E é um slogan que mostra que não há cristofobia, né? Ele é um próprio slogan que já demonstra da presidência da República, como você bem disse, do ex-presidente, já bem mostra que isso realmente não tem de fato, né? Que não existe, né? Outro ponto, né, é o ensino religioso nas escolas. A gente vê que em 2017 o STF admitiu que o ensino religioso de natureza confessional pudesse, né, acontecer nas escolas, o que é um tema sensível porque envolve infância, formação cidadã, espaço público. A escola, quando ela adota uma orientação religiosa e específica, que risco que isso traz para alunos de outras crenças ou mesmo alunos que não têm religião?
Bom, quando a escola é privada, ela pode, né? Tá tudo certo, né? Você vai entrar numa escola cristã, católica, de freira, o que quer que seja. Adventista, porque você quer, o pai quis, né? O pai, a mãe, enfim. E aí tá tudo certo. E aí o problema surge na escola pública, né? Porque é pública, justamente porque é pública. E aí esse julgado do Supremo tá falando sobre isso, né? ADI 4439. E aí julgou por 6-5, maioria bem apertada, que pode ter um ensino público religioso nas escolas, e aí isso é feito apenas para as religiões majoritárias, católica e evangélica, não tem de outras, né? Inclusive no Rio de Janeiro me parece que os professores são pagos pelo Estado, então o Estado paga para dar aula de religião católica e evangélica, me parece um contrassenso, né? Não me parece correto. Mas em geral então tem essa aula. Agora o problema é que eu dei uma estudada nisso, tem um questionário de diretores, é uma prova nacional que tem, e também os estudos de campo revelam que na prática esse ensino público religioso ele não é facultativo, ele acaba sendo imposto em alguns casos, e aí contraria todo o julgado do Supremo, né? O Supremo diz que pode, mas que tem que ser facultativo, obviamente. Quando isso não é facultativo, explícita ou implicitamente, isso compromete demais, né? Então, uns estudos de campo que eu observei, eu menciono isso na minha dissertação de mestrado, mostram práticas, por exemplo, como orações coletivas, ou seja, todo mundo participando de oração antes do horário das aulas, presença de símbolos religiosos nas escolas, né? Escolas públicas é bem comum, um ensino com conteúdo predominantemente cristão, né? Esse proselitismo, né? Essa catequese que acontece, então, mesmo fora da disciplina das aulas. E aí vem, logicamente, né? Acho que é inerente pensar um silenciamento de religiões minoritárias, né? Uma estigmatização, constrangimento de alunos que não querem assistir às aulas, que os pais não querem que assista, ficam sem atividade letiva no horário, muitas vezes, ficam ali no pátio esperando, e só por isso, são crianças, né, em geral, são estigmatizadas, né, por que eu não estou indo para aula, tiram um sarro dela, passam medo, vergonha, acaba tendo uma pressão, né. E o prejuízo, né, educacional, né. Prejuízo educacional, né, e uma pressão ainda que indireta para participar dessas aulas. Então acaba tendo, em geral, um favorecimento, né, das religiões majoritárias em algumas escolas públicas. Alguns estudos de campo revelam isso. Então é um ensino público religioso aí que é bem errático, ao que me parece. A discussão fica nítida, né? Não se trata de impedir a fé de participar do debate público, mas de impedir que uma fé específica, né, use o Estado para reduzir direito, para excluir minorias e transformar a cidadania em privilégio de alguns, né? O problema não é a fé, né? O problema é toda essa... linda, né? Que cada um exerça a sua fé, sim, da forma mais plena possível, seja muito feliz com a fé, os irmãos evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, os ateus, os agnósticos. Isso, a gente não falou dos ateus, né? O Estado é tanto dos ateus quanto dos crentes, né? Os crentes, eu digo em geral, né? Crentes em alguma religião, né? É de todos, né? Sim. Então, tem islâmicos no Brasil, a gente tem mais de 140 religiões no Brasil, pelo mapa de religiões da FGV. Então, que a gente possa conviver, né? O que a gente quer não é excluir ninguém, né? É só respeito. É o respeito à religião de cada um, né? Mas que o Estado seja neutro, né? Porque não tem como respeitar se não existe um respeito dentro do Estado, né? Se a religião está falando de dentro do Estado agora, né? Fica bastante complicado. Os próprios indígenas, né? Que desde o começo da nossa história eles já sofriam com esse processo, né? Muito, né? De ter que deixar de lado a sua própria fé e... O próprio descobrimento, o achamento do Brasil era uma missão religiosa, comercial e religiosa. O Papa de então libera o reino de Portugal para conhecer as novas terras e dominar, desde que convertesse os infiéis, que eram os indígenas. Então a gente vê o tamanho do problema, né? O primeiro ato público realizado no Brasil foi uma missa religiosa.
Então a gente vem disso, né? Vem desse histórico, né? De apagamento das religiões minoritárias, né? Dos mais fracos, dos mais humildes, né? Sim, e é uma luta permanente, né? É uma luta permanente. Gente, infelizmente, não tem um dia de descanso. Esse debate, ele interessa muito a classe trabalhadora também, né? No local de trabalho, no sindicato, na vida pública, as pessoas convivem com crenças diversas, né? E o Estado precisa garantir igualdade de tratamento para todas as pessoas, né? A questão da laicidade, da pluralidade. Para o sindicato combater o capitalismo, o racismo, o machismo, toda e qualquer forma de discriminação, faz parte da luta de classe. Como que a defesa do Estado laico pode ajudar a proteger os direitos sociais e trabalhistas? Bom, acho que eu começaria falando sobre essa questão do ambiente de trabalho primeiro, né? Então é preciso que existam ambientes de trabalho respeitosos em relação à religião de todos e a não religião, né? Você bem lembrou dos ateus e agnósticos, né? Então todo mundo, independente da sua crença, é trabalhador igual e não pode ser menosprezado, hostilizado, vítima de discriminação nas suas empresas, como ocorre em muitos casos. Basta fazer uma pesquisa nos sites do TRT, Tribunais Regionais dos Trabalhos, né? Tem em cada estado, São Paulo tem 2. A gente vê que tem muita hostilização, geralmente naquela configuração que eu mencionei, né? Evangélico contra fiel de matriz africana. Então isso é uma dimensão. E aí então esses valores majoritários, eles religiosos, eles estando dentro das empresas complicam muito o ambiente de trabalho, né? E aí também os direitos sociais dos trabalhadores, eu acho que eles ficam em risco também. Eu acho que eles ficam em risco quando você coloca uma ideologia religiosa majoritária que geralmente está muito junto do poder, né? Muito junto do capital, né? Então, mais ou menos como se tinha ali fazer uma analogia grosso modo, como se tinha lá no feudalismo, né? Você tinha o consentimento ali da igreja católica de então, com a nobreza, para explorar os servos e vassalos, ali no feudalismo. A gente pode ter uma configuração desse tipo também, hoje em dia, nas empresas. Não estou falando que existe, mas pode acontecer algo do tipo, né? Então, pode haver uma exploração nesse sentido. Se a gente for pegar, por exemplo, o que as frentes parlamentares evangélicas mais legislam sobre direitos sexuais, costumes, essas moralidades assim que eles se incomodam muito, né? Questão de aborto, métodos contraceptivos, educação sexual, a cristofobia que não existe, esse tipo de coisa. Quando os direitos sociais que verdadeiramente interessam, tipo acabar com a escala 6x1, coisas desse tipo assim, não são pautas da Frente Parlamentar Evangélica, né? Eles falam, o discurso é muito da questão da violência, né? Da bala, né? De reagir contra crimes, de endurecer as leis criminais, etc. Tal. Mas na verdade, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. As leis penais já são duras, né? Na verdade, mas de construir uma sociedade mais igual para não ter, inclusive, tanta criminalidade, né? Uma sociedade que tenha salários melhores, empregos melhores, acessos bons a direitos sociais, né? Bons hospitais, bom transporte público, né? Boas escolas públicas, sim, essas questões que a gente trouxe aqui. Então essas são as pautas que eu acho que interessam para o povo brasileiro, igualdade, né? Não legislar religião, igualdade das pessoas, acesso aos sistemas públicos com dignidade, né? Melhorar as coisas, né? Tudo, né? Transporte, hospital, escola, pavimentos, segurança pública também. Então eu acho que o risco é esse, né? O risco de uma ideologia que acaba sendo violenta, né? Que acaba sendo violenta contra os diferentes, contra os menores, né? Contra os mansos da Bíblia, né? Essas pessoas eu acho que acabam sendo muito prejudicadas.
E a gente tá assistindo, né, mais uma vez, infelizmente, questão de guerra, né? E essas guerras também têm tudo a ver com essa questão religiosa, né? Glória, por exemplo, a guerra agora Estados Unidos e Irã, por exemplo, se você for pegar no site da Casa Branca, a gente pode ver lá que tem, por exemplo, menção à guerra espiritual, a comemoração do dia de São Miguel, São Michael, a Casa Branca, no pronunciamento oficial, falando sobre guerra espiritual. Isso é certo? Isso é um papel de um presidente da República da Casa Branca? Isso é o papel de um presidente da República de qualquer país? Falar em guerra espiritual, ou seja, se existe uma guerra espiritual, eles são o bem, né? E quem é o mal? O mal ali para eles, acho que é o que eles acham que é comunista, sei lá o que eles acham que é. E aqui no Brasil, se essa moda pega, e a questão da batalha espiritual é muito falada, né? Por vários pastores aí. Quem é o mal? Muitas vezes o mal que eles colocam são os fiéis de matriz africana, os líderes, né? Os sacerdotes religiosos. Ou o mal é simplesmente aquele que está contrário à minha ideia, né? Também, não, mas por exemplo, o mal aí acaba sendo, por exemplo, tem uma declaração bem violenta do André Valadão, tá na imprensa, eu posso falar, contra a comunidade LGBT. Ele me parece, estou supondo, ele me parece que isso gera até ataques contra a comunidade LGBT. Então, quem é o mal? Ali, o mal para eles são esses. Olha o perigo disso. Um livro do Edir Macedo que demoniza a religião de matriz africana, um discurso eventualmente do Silas Malafaia. Quem é o mal? Se ele está demonizando a religião de matriz africana, o mal é o demônio. Eles acham que o demônio está lá. Esse é o mal. Então olha esse perigo de falar em guerra espiritual, o Estado falando disso, por exemplo, né? Os líderes, que são líderes políticos, religiosos. Apontando que é o bem e olha o que é o mal. Olha o perigo disso. Vai totalmente contra a Constituição Federal. A Constituição Federal fala construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, diminuir a desigualdade, uma sociedade fraterna. A gente está na contramão. Eu acho que em muitos pontos a gente está na contramão. É muito perigoso o que está acontecendo. E como que a gente defende essa liberdade religiosa assim, de maneira efetiva, sem cair no erro de privilegiar a religião mais forte? É difícil, né? Assim, eu fico um pouco pessimista, mas não posso passar esse pessimismo. Eu fico pessimista quando eu penso na frente parlamentar evangélica, nos líderes políticos religiosos, né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? Eu acho que a gente tem que falar, como a gente está falando aqui, para as pessoas entenderem o perigo disso tudo, entenderem que o próximo, antes que seja tarde, o cidadão, todos os cidadãos, todas as pessoas podem ter suas religiões, não tem demônio. Claro, gente, percebam isso, existe bandido em todo lugar. Quanto diariamente, praticamente diariamente, eu vejo no meu Instagram denúncia contra pastores, pedófilos, etc., padres. Isso tem também fiel de matriz africana também, que abusa de mulheres, tem em todo lugar, bandido tem em todo lugar. Mas não é uma religião que preconize qualquer coisa de mal, qualquer coisa de demônio, eu conheço, né? Então, essa é uma ladainha, assim, que as pessoas não se deixem ter essa é uma manipulação, né? Esses líderes tentam manipular as pessoas para criar um sentimento de grupo, uma união de pessoas contra alguém. Quando você une contra alguma coisa, você consegue mais união, né? Infelizmente. Então, que as pessoas... o ódio, né? É o discurso do o ódio catapulta, né? O ódio, ele nas redes sociais, por exemplo, ele viraliza, né? Então, que as pessoas se atentem contra isso para enxergar o ser humano como o próximo, que Jesus falava. Jesus falava, amai o próximo como a si mesmo. Aonde está isso nessa vertente de ódio das pessoas, dos pastores, contra gays, contra fiéis de matriz africana, mulheres, né? Bom você falar sobre as mulheres. Pobres, né? Veja o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti defendendo pessoas em situação de rua, sendo objeto de ódio. Cadê a fraternidade do Cristo nisso? É totalmente o contrário. Amor, né? Cadê o amor, o amor fraterno, né? E a questão das mulheres, que você mencionou, muito importante, estava escapando, né?
muitas doutrinas religiosas aí cristãs, ou algumas pelo menos, colocam o papel do homem como primordial e a mulher submissa, né? A mulher obedecendo, o homem sendo submissa. E isso me parece que não produz boas coisas, né? Não é o lugar da mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? A mulher igual ao homem, somando, né? Colocar a mulher como subalterna, submissa às decisões do homem, será que não está ajudando a produzir essas violências domésticas todas? A gente estava falando aqui de uma matéria que saiu ontem na Folha, que aí no Brasil a gente tem 15 casos de estupros coletivos por dia. 15 casos por dia de estupros coletivos no Brasil. Será, estou colocando como dúvida mesmo, que isso tudo não contribui para enxergar a mulher como menos, como submissa, como posso fazer o que eu quiser? Tem doutrina religiosa que diz que a mulher tem que fazer sexo com seu marido, sim, tipo, ela tem o débito. Faz parte tem do obrigação. Tem obrigação. Então, o que a gente vai gerar? O que vai acontecer nas casas com um tipo de discurso desses, né? É muito complicado. Sim. E o que precisa existir para que católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, judeus, muçulmanos, pessoas indígenas e quem não tem religião convivam com respeito? Olha, olhando assim os países mais desenvolvidos, aquele padrão ONU que eu estava falando, a gente tem a declaração de Rabat, que é uma cidade lá do Marrocos, que foi onde se reuniram vários especialistas no âmbito da ONU. Então é preciso que essas religiões convivam mais, assim, em fóruns interreligiosos, sabe? Que o Estado fomente isso, que o Estado elabore. Isso inclusive vem daquela convenção que virou Constituição. A Constituição Interamericana contra o Racismo obriga o Estado brasileiro a fazer políticas de ação afirmativa na área racial, inclusive na área do racismo religioso. Então é preciso que o Estado faça políticas educativas sobre isso, que o Estado intervenha. Eu não tenho visto essas políticas. Será que é porque eles estão dominando muitas esferas do Estado? Coloco isso como pergunta. Então, políticas educativas para as pessoas, fóruns de discussão, né? Fomentar que essas pessoas, os líderes religiosos, participem de eventos juntos, né? Coletivos. O Estado tem que falar mais das religiões, tem que dar mais espaço também para dar mais legitimidade para essas religiões que são mais perseguidas. Tem que ser feito um trabalho também junto aos poderes repressivos, né? Polícia, Ministério Público, para que as leis sejam cumpridas. As leis são boas, mas tem que ser cumpridas, né? Tem muitos casos de brigas religiosas, conflitos, que são classificados às vezes pela polícia como brigas de vizinhos, desinteligência, questões de menor potencial ofensivo, quando na verdade é uma intolerância religiosa que tem uma lei própria, né, que é a Lei 771689, Lei do Racismo, Lei KO, que tem uma pena específica para isso, né? Então, ou seja, tem que dar um treinamento pro poder público também, porque muitas vezes tem pessoas com essa mentalidade religiosa dentro do poder público, né? Então ele olha uma pessoa lá de matriz africana, às vezes olha de lado, né? E não faz o que tem que fazer, né? Isso a gente sabe que acontece. Então tem muita coisa a ser feita aqui, a gente pode fazer um programa só sobre isso. O que a sociedade precisa vigiar para impedir que a democracia vire um instrumento de exclusão? A sociedade tem que vigiar para que a religião não vire instrumento de exclusão, né? Então, é tudo isso que a gente falou, né? Acho que a sociedade tem que evitar, eu diria, aproximando das eleições, né? De votar em representantes políticos religiosos. Eu acho que isso é bem delicado, né? Então você tem assim, não é ilícito, né? Tanto que eles estão lá, nem sempre é ruim, né? A gente tem religiosos como o pastor Henrique Vieira, por exemplo, que é protestante, que é evangélico, que fala de democracia, fala de valores humanos, humanísticos, né? Fala de igualdade. Então não é uma coisa que seja ruim na sua essência, mas é bem delicado. Preste atenção nos discursos de ódio, o discurso que menospreza o outro, o discurso que fala a gente contra eles.
Isso não é de Cristo, isso não é de Deus. Deus falava de amor ao próximo, de acolhimento. Preste atenção nisso, nesses discursos, e não votem nesses políticos, né? Eu acho que a gente precisa reagir dessas formas e fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? No dia a dia, acolhendo um vizinho, de repente, que você não fala porque você acha uma coisa ou outra. Se aproxime, ouça as pessoas, vamos tentar nos irmanar mais, né, como sociedade, né, viver esses ideais do Cristo mesmo, né, que eu tanto rezo para Ele todo dia, para que a gente possa ser seres humanos cada vez melhores, né, mais fraternos, mais acolhedores, mais empáticos, entrar um pouco na dor do outro, na visão de mundo do outro, que vai nos enriquecer, né. A sociedade brasileira, ela é pluralista em vários sentidos pela Constituição, desde o pluralismo político, né, que nada mais é do que as diversas correntes de pensamento que devem existir na sociedade. Então é o fundamento da República do Brasil o pluralismo político, ou seja, é desejado que existam várias correntes de pensamento, inclusive religiosas, né, por que não? O pluralismo do ensino, outros pluralismos que existem também, ou seja, mas desde a base da Constituição, né, da República como fundamento, né, um pilar da Constituição, de 5 pilares, é o pluralismo. Então, é muito bonito essa riqueza. O que mais caracteriza o Brasil, eu diria... E a democracia. E a democracia, bem lembrado, é essa riqueza cultural do diferente, né? Então, você ter várias religiões, várias cores, várias ideias, várias correntes, isso enriquece a sociedade brasileira, né? Então acho que isso é a nossa grande riqueza, né? Eu acho que é isso que torna o Brasil diferente, né? Do vira-lata que a gente está se apropriando, né? Tem um pensador que o Eduardo Gianetti, ele fala, é melhor ser o vira-lata do que o Doberman da polícia alemã ou o poodle da madame, né? O vira-lata é um simpático, tem muita saúde, né? O caramelo, símbolo do Brasil, coisa linda. Então é isso, né? A gente se apropriar da nossa riqueza de ser esse povo que os gringos vêm pra cá e ver como a gente é solidário, assim, como a gente é caloroso, já chama pra casa e tal. Fica encantado. E já dá o tapinha nas costas, tal. Essa é a riqueza do Brasil. A riqueza do Brasil não é ser evangélico, ser católico, ser espírita. A riqueza do Brasil é ser tudo ao mesmo tempo e acolher a todos. Muito bem. Nós estamos encerrando aqui, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, Dr. Renato, foi muito bom, muito boa essa conversa, eu acho que ela se estende, né? Eu acho que dá para a gente tratar de mais assuntos a partir dela, né? Principalmente agora que a gente está num ano que é eleitoral, né? Que a gente precisa fazer essas reflexões, né? A respeito das nossas escolhas, a respeito do mundo que a gente quer viver, né? Então eu agradeço muito esse compartilhamento de tanta informação, tanto conhecimento que o senhor tem acumulado e, nosso, muito obrigada, viu? Eu agradeço bastante, viu, pelo espaço aqui que vocês me cederam para poder falar isso, essas coisas todas aí para a gente tentar construir um país melhor, né? E estou à disposição para outros episódios. Espero que tenha sido bom e que ajude a esclarecer um pouco sobre o tema e iluminar o coração das pessoas que nos ouvem, né? Para termos mais paz, né, gente? Mais tranquilidade, mais irmandade, mais amor com o próximo de verdade. E consiga viver, né, a nossa vida, né? Porque é uma vida mais tranquila, com menos medo, menos preocupação, né? Viver de uma forma mais tranquila. Então, eu agradeço demais sua presença aqui. O senhor quer falar sobre seu livro, sobre sua tese, sobre o seu canal? Ah, verdade, eu tenho o meu canal no Instagram, é Renato C. Nigro, C de câmara, né? Renato C. Nigro. E lá eu tô lançando vídeos, posts, carrosséis e tal, com esses conteúdos todos, tem a parte histórica também, tem a ver com os livros que eu vou lançar. Tô com 2 livros prontos, um terceiro para ficar pronto, então para lançar uma trilogia esse ano ainda, vindo desde lá da pré-história, falando de como surgiam as primeiras formas de espiritualidade,
depois religião, falando de Ocidente, né? Então é bem interessante esse aspecto histórico, como isso veio evoluindo. Aí falando de hoje em dia, do domínio evangélico, falando dos tipos de lei, falando da parte criminal, enfim, muitos temas lá, saúde, educação, etc. E aí eu aviso vocês quando estiver perto do lançamento. Perfeito, aí a gente traz, né, faz o convite novamente e a gente conversa sobre esse novo tema, né? Bom, a fé tem lugar na sociedade, mas o Estado não pode ter dono religioso. Quando a religião ocupa o Estado, o risco é surgir lei que privilegia uns, silencia outros e ataca direitos. Quem mais perde quase sempre são os setores já vulnerabilizados, os mais pobres, as minorias religiosas, as mulheres, a população LGBT+, e quem não se encaixa no padrão imposto pelo poder. Defender o Estado laico é defender liberdade religiosa, democracia e igualdade de direitos para todos e para toda a classe trabalhadora. Nós estamos encerrando aqui essa edição do Metalcast, mas continua com a gente, acesse nosso site metalcampinas.org.br e também nos siga nas redes sociais Metal Campinas. Se inscreva, deixa seu like, salva para assistir depois no carro, no ônibus e já compartilha com os colegas, com os amigos, com os familiares. Fica com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.